Olá, boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início ao nosso webinar de hoje. Eu me chamo Raquel e faço parte aqui da equipe do VarStation. A escolha do tema foi feita pelo Dr. Flávio e ele vai abordar hoje a questão do tumor de células germinativas do testículo, um panorama da biologia aos resultados clínicos. O Dr. Flávio, ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense, possui residência médica em clínica médica pelo Hospital dos Servidores do Estado, Rio de Janeiro, e cancerologia clínica pelo Instituto Nacional de Câncer. Ele é mestre em biotecnologia médica pelo Unesp e doutor em ciências da saúde do Hospital de Câncer de Barretos, e atualmente é oncologista clínico e professor da pós-graduação e Stricto Sensu do Hospital de Câncer de Barretos, e também atua como coordenador do curso de medicina da Faculdade de Ciências da Saúde. Obrigada pela presença de vocês, obrigada mais uma vez a você, Dr. Flávio, por ter topado participar do nosso evento de hoje. E muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Raquel, pela introdução e agradecer o convite aí da VarStation para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, hoje eu propus de falar sobre o tumor de células germinativas do testículo e trazer para vocês aí um panorama da biologia até os resultados clínicos. Essa ideia é, obviamente, da gente passar um panorama, visto que eventualmente pode ficar informações aquém ou até além, né, do nosso público-alvo, mas ao final a gente tem um espacinho para perguntas e também vou deixar os meus contatos caso alguém queira desenvolver o tema um pouco mais profundamente, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar para essa atividade acadêmica, e eu inicio aqui apresentando para vocês o problema, né? O problema câncer de testículo. Quando a gente olha todos os casos de câncer, segundo os dados, né, que a gente conhece do IARC, nós estamos falando de uma doença rara, né? A gente tem menos do que 1% de frequência desse tipo de tumor quando a gente olha todos os casos de cânceres que a gente conhece, de acordo com os dados recentes. Então, fica a ideia de que a gente está tratando de fato de uma doença rara quando engloba todos os casos de câncer. Entretanto, quando a gente olha mais especificamente para uma população de adultos jovens, né, entre 15 e 39 anos, a gente já vê uma realidade um pouquinho diferente, né? Isso aumenta, podendo chegar a 4 a 5% dos casos. Embora esse número pareça pouco, isso coloca o câncer de testículo como o câncer sólido mais comum no homem adulto jovem. Então, daí vem a importância da gente falar sobre esse tipo de tumor, porque ele vai incidir numa população jovem, né, que está começando os seus planos de vida, no auge da sua atividade laborativa e também com a sua fertilidade sendo colocada ali em xeque, que vocês vão entender por conta de todo o manejo e tratamento. Então, este é o problema que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quando a gente olha o mundo, né, aqui nas cores azul, sendo o mais escuro uma maior incidência, a gente vê que a gente está lidando com um tipo de câncer que acomete países desenvolvidos, né, ou países em desenvolvimento. Então, você vê muitos países europeus e a América do Norte sendo acometida com incidências maiores, e a Austrália também pelo câncer de testículo, colocando aqui o Brasil com uma incidência menor quando comparada a esses países. Entretanto, infelizmente, quando a gente olha a mortalidade dessa doença, a gente vê que muitos países europeus ainda guardam uma mortalidade importante, além de ser países que apresentam grandes incidências, mas o Brasil, infelizmente, embora não seja um dos mais incidentes, ele ainda guarda uma mortalidade bastante importante quando a gente olha comparado a outros países do mundo, né? Então, isso também traz à tona a importância da gente olhar para esse tumor e entendê-lo de uma maneira melhor, para que a gente possa avançar nos resultados clínicos, né? Para a gente poder entender um pouquinho, vamos perder um pouco mais de tempo aqui de como é que esse tumor surge, né? Olhando essa figura na parte aqui mais de cima, nós vemos a representação do que seria o blastocisto, né?
Então, sim, essa história começa já intraútero. Na formação do blastocisto, nós vemos aqui essa massa de célula interna do blastocisto que vai, numa etapa mais à frente, já na forma de epiblasto desse embrião, nós temos aqui o surgimento das células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, elas vão sofrer uma migração para uma estrutura chamada de crista genital no embrião. É ali, nessa crista genital, que vai se originar as gônadas, seja na mulher ou no homem. E esse desenvolvimento ele vai avançar com algumas modificações dessas células germinativas primordiais, chamando a atenção aqui o que vai se transformar no gonócito ou no ogônio futuramente, começa a ter o seu imprint genômico parental apagado. Se ele encontra um estroma ali XX, né, feminino, você tem aí o desenvolvimento da oogônia, o ócito, até que isso vai se tornar futuramente o folículo primordial na gônada feminina. No nosso caso aqui, no testículo, encontrando um estroma XY, você tem a formação do gonócito, que vai ocupar a estrutura que nós vamos ver mais à frente do testículo, chamado túbulos seminíferos. Isso futuramente vai dar origem às espermatogônias, pré-espermatogônias, espermátides, e a espermatogênese vai se dar até a formação do espermatozoide já lá na puberdade. Bom, esse seria o desenvolvimento normal que a gente espera encontrar. O que é que ocorre? Mesmo a partir das células germinativas primordiais, pode haver uma alteração a ponto disso se tornar um carcinoma embriônico, embrionário, que é a contraparte do que a gente chama de células-tronco tumorais para o tumor de testículo. Mas mais comumente o que a gente vê é que essas células germinativas primordiais, elas podem sofrer uma reprogramação, seja na fase de epiblasto ou até na crista genital, e ela vai se transformar com seu imprint jamais apagado numa célula germinativa embrionária, que por fim vai dar origem ao carcinoma embrionário, que seria, em linhas gerais, a célula-tronco tumoral, né? Essa reprogramação ela pode ocorrer, né, até antes de 12 dias e meio da embriogênese. Então, isso é muito precoce. E é interessante mostrar isso porque vocês vão ver que clinicamente, embora a gente esteja falando de tumor de testículo, erros na migração dessas células podem guardar essas células tronco tumorais na linha média do indivíduo, e esse tumor ele pode surgir até primariamente na região retroperitoneal, no mediastino ou até mesmo na pineal, que é uma estrutura do sistema nervoso central. Então, em linhas gerais, é isso que ocorre com o surgimento, né, dessas células que vão dar origem aos tumores de testículo. Então, é uma história bastante interessante, intrigante, que começa intraútero, né, de forma resumida aqui. Há uma interrupção da diferenciação do gonócito, um imprint genômico começa a ser apagado, e isso torna essa célula extremamente suscetível a alterações, suscetibilidade a mutações que aumentam após o nascimento, e surge então o que seria a célula precursora desse tumor, que é aqui pela sigla GCNS, que corresponde à neoplasia de células germinativas in situ. Então, o surgimento dessa neoplasia, acredita-se que após a puberdade, com as transformações hormonais e outros switches, há a ocorrência do câncer invasivo a partir dessa história que começa intrauterina. A Organização Mundial de Saúde classifica aqui os tumores de células germinativas em 5 tipos principais, sendo que aqui nessa tabela nós vemos 3 desses tipos, que são aqueles que podem ocorrer no testículo. O tipo 1, que é o primeiro aqui, ele é mais comum em pacientes pediátricos, né? Muitas vezes ele nem sempre vai se apresentar no testículo, é até mais comum ele se apresentar com uma massa na região sacral, né, nessas crianças. E já no outro extremo, aqui nesses 3 tipos, nós temos o tumor espermatocítico, que já acomete pessoas mais idosas. É um tumor ainda mais raro de se apresentar, mas felizmente extremamente curável, onde só a cirurgia retirada desse tumor do testículo já cura esse paciente, e essas células raramente são capazes de metastatizar. O que a gente vai falar a partir de agora é principalmente desse tipo 2,
que é aquele tumor que acomete o paciente na terceira, quarta década de vida, né? Acomete as gônadas e tem como origem, como vocês viram anteriormente, as células, a neoplasia de células germinativas in situ. Tá? E quando a gente olha genotipicamente, esses tumores são diferentes, sendo que existe uma série de alterações que a gente encontra no tipo 2 e que não estão presentes aqui nos outros tipos. Então é desse tipo 2 que nós vamos falar a partir de agora. Aqui apenas para a gente recordar a estrutura morfológica do testículo, né? Então você tem aqui esse corte e eu gostaria só de frisar a presença dos lóbulos testiculares. Eles são separados por septos e dentro desses lóbulos existem os túbulos seminíferos, que são as estruturas onde se encontram as células germinativas que vão dar origem a esse tumor. Naturalmente, quando a espermatogênese ou espermiogênese ocorre, esses espermatozoides correm, né, por esses lóbulos, através dos túbulos seminíferos, até encontrar os ductos, que é onde vai levar até o ejaculado. Se a gente olhar um corte desses túbulos seminíferos, é isso que a gente encontra, né? Aqui essas células externas ao túbulo, né, com essa estrutura redonda central, nessa representação, nós temos as células de Leydig, que são a parte endócrina do tumor de testículo, né, responsáveis pela formação dos hormônios. Mas internamente ao túbulo seminífero, nós temos as células de Sertoli, ou Sertoli, né, que elas funcionam como verdadeiros guardiões da espermatogênese. Elas participam do que a gente costuma chamar de barreira hematotesticular. Né? É de se pensar que todo esse processo precisa estar muito bem protegido. E essas células, elas funcionam criando uma barreira. Isso tem implicações terapêuticas, porque qualquer droga, ela também não chega naturalmente a essa estrutura com a mesma biodisponibilidade do que em outros tecidos do organismo, exatamente por conta dessa barreira. E aqui vocês encontram as espermatogônias, os espermatócitos e as células germinativas, que é neste local que vai surgir exatamente o que futuramente vai se tornar um tumor de testículo. É muito importante, do ponto de vista taxonômico e também para o entendimento, que a gente está lidando com uma doença cuja histologia varia bastante. Então, entender a histogênese, né? A partir dessa célula germinativa primordial, nós podemos ter a formação de um tipo de tumor germinativo que é o mais indiferenciado. E não porque é o mais indiferenciado seria o mais agressivo, pelo contrário, é o mais sensível aos tratamentos, que compõe um grande grupo que a gente chama de seminomas. Tá? Esses seminomas eles podem surgir diretamente daí, mas eles podem também partir de uma neoplasia de células germinativas in situ. A partir dessas células germinativas primordiais, ou também a um passo anterior, a partir das neoplasias de células germinativas in situ, pode surgir o carcinoma embrionário. Seminomas e carcinomas embrionários são os tipos tumorais mais indiferenciados que a gente tem. O carcinoma embrionário, como a gente já viu, ele tem, vamos dizer assim, uma cara de células-tronco tumorais. A partir dele, ele pode dar origem a uma contraparte e recapitular a embriogênese, né? Vamos dizer assim. Ele pode dar origem a tecidos embrionários, com formação dos 3 folhetos que a gente conhece na embriogênese, e se isso avança e se diferencia, ele dá origem ao teratoma. O teratoma é mais conhecido, popularmente, vamos dizer assim, conhecido como aquele tumor que forma várias estruturas teciduais, como dente, cartilagem, osso, né, cabelo, são tumores assim bizarros, mas a gente está falando também de um teratoma que pode guardar imaturidade nele, né? Ele pode carregar algumas células extremamente primitivas que vão tanto se transformar futuramente, podem se transformar em tumores, em carcinomas invasivos ou até outros tipos histológicos que não sejam germinativos. Então, o teratoma ele tem uma fama de bonzinho, mas pode ser que não seja. A partir do carcinoma embrionário, nós podemos ter também a formação de tecido extraembrionário, como o trofoblasto e o saco vitelino. O trofoblasto pode dar origem ao coriocarcinoma. É um tumor que se dissemina muito rapidamente, se caracteriza pela produção de altos níveis de beta-HCG. Assim como do saco vitelino, nós podemos ter o carcinoma do saco vitelino, ou o tumor do saco vitelino, ou também conhecido como tumor do seio endodérmico.
Então, essa histogênese é importante para a gente separar dois grupos. A todo momento vocês vão ver a gente falar de seminomas e de não seminomas. Mas, incrivelmente, o que é mais comum a gente encontrar? Um tumor misto. Então, você vê um tumor onde ele pode apresentar todas essas histologias aqui presentes num único tumor. Ainda falando da biologia, assim como destaque mesmo introdutório, quando a gente fala em tumor de células germinativas de testículo, nós estamos falando de um tumor que carrega uma baixa carga mutacional. É um tumor que apresenta frequentes dissomias uniparentais. Esses tumores, como nós já vimos e é intuitivo já para vocês, ele tem uma perda do padrão parental do imprint genômico, o que aumenta a suscetibilidade desse tumor durante a sua tumorigênese a mutações e tudo mais. E nessas diferentes histologias que a gente acabou de ver, nós temos distintos perfis de metilação do DNA. E além disso, é característica a instabilidade genômica, cromossômica desses tumores. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado essa biologia. Nesse gráfico, a gente vê aqui, né, a frequência de mutações somáticas por megabase, e nós temos aqui vários tipos tumorais, desde aqui de um tumor rabidoide, um sarcoma de Ewing, com menos de 1 por megabase, né, de frequência mutacional, até tumores que giram em torno de 10 para frequências de mutações, e aqui são os tumores que a gente encontra aí dentro da oncologia, relacionados principalmente a carcinógenos físico e químicos bem conhecidos, por exemplo, melanoma, né, alta taxa mutacional, câncer de pulmão e de bexiga, diretamente relacionado ao cigarro, enquanto o melanoma diretamente relacionado à exposição solar, né, e cânceres do trato gastrointestinal, como estômago, esôfago e colo retal. Então vejam bem que em torno de 10 são esses tumores que apresentam grandes taxas, né, burden mutacionais, né, em contrapartida, outros tumores mais embrionários, vamos dizer assim, eles têm baixa carga mutacional. Onde é que está aqui o tumor de células germinativas de testículo? Veja nesse outro gráfico uma série de casos aqui, entre adultos e pediátricos, e nós vemos aí que as medianas elas estão sempre abaixo de 10, né, e uma proporção significativa até abaixo de 1. Quando a gente olha a população pediátrica, é ainda menor essa frequência mutacional. Então, aqui é uma ilustração para vocês do que a gente acabou de mencionar. Estamos lidando com um tumor com baixa carga mutacional. Quando a gente olha características de instabilidade genômica, cromossômicas, a gente chama atenção por uma característica típica desse tumor, que é a presença de um isocromossomo 12p. Né? A gente vê aqui dois braços curtos aqui do cromossomo 12 fundido formando o isocromossomo 12p. Acredita-se que esse isocromossomo 12p, os estudos indicam isso, podem trazer aí uma ativação da proliferação celular. Eles colaboram para uma manutenção da função de stem cell desses tumores, né? E eles colaboram também, promovem uma expressão digamos, anormal de LA9, que é um fator extremamente relacionado à pluripotência. Essa expressão alterada, ela gera um desbalanço, um delicado balanço entre pluripotência e malignidade. Então, esse isocromossomo 12p é uma característica bastante marcante dos tumores de células germinativas. Quando a gente olha esse isocromossomo 12p, a gente vê uma série de genes importantíssimos e talvez já conhecidos de muitos de vocês, como Stellar, Nanog, CCND2, Carras, um oncogênio importantíssimo dentro da oncologia, genes relacionados a metabolismo celular e alterações no metabolismo, né, e muitos outros que justificam, de certa maneira, o que a gente vê nos tumores de células germinativos, conduzindo aí a um fenótipo pluripotente, né, a uma vantagem proliferativa desses tumores, colaborando aí o Carras, né, a transformação maligna nesses tumores, fatores de crescimento, metabolismo glicolítico, fatores transcricionais e reparo de DNA. Então veja que esse isocromossomo 12p não tem como a gente não perceber que ele traz uma contribuição importante aí para tumorigênios dos tumores de células germinativas do testículo.
Quando a gente olha esse gráfico aqui, extraído do Atlas do Genoma do Câncer, a gente teve a satisfação de participar e também contribuir na produção desses dados. A gente olhando em B aqui, a gente pode ver sempre do lado esquerdo aqui o grupo de seminomas, certo? Pelo vermelho. E essa parte colorida são os não seminomas com seus diversos subtipos, né, histológicos. A gente observa aqui no isocromossomo 12p que varia bastante a presença dele, embora predomine, varia bastante entre os seminomas a presença do isocromossomo 12p. Entretanto, em não seminomas, a gente vê que praticamente a totalidade dos não seminomas se apresentam com o isocromossomo 12p. Não por onde vocês vão perceber que os não seminomas, quando comparados aos seminomas, têm um prognóstico pior. Chama atenção também que quando se olha mutações, embora se trate de um tumor com baixa carga mutacional, é extremamente importante destacar o KIT e o KRAS. A gente vê a presença de mutações do KIT, principalmente nos seminomas, assim como o KRAS, e essas mutações praticamente ausentes aqui nos não seminomas. Quando a gente olha a amplificação focal desses genes, chama atenção a variabilidade do KRAS em relação à amplificação dele nesses tipos tumorais. Inclusive, atualmente nós temos um estudo que tem avaliado a amplificação do KRAS, uma casuística nossa, e futuramente vamos trazer dados a respeito disso, mas aqui a gente já vê, né, que existe uma variabilidade muito grande, mas precisamos associar essa amplificação a alguns achados clínico-patológicos e até de prognóstico para saber se isso tem alguma importância ou não. Mas isso descreve um panorama para vocês sobre a biologia do tumor de células germinativas do testículo. Olhando assim mais um lado epigenético da coisa, né, aqui a gente vê nesse heatmap a metilação residual nos sítios CPG. O que já fica explícito para vocês aqui, né? Quando a gente olha não seminoma de um lado e seminoma do outro, a mensagem que fica aqui, não seminomas são tumores hipermetilados, né? E os seminomas comumente hipometilados. São tumores hipometilados e mais sensíveis ao tratamento, seja com radioquimioterapia, diferente do não seminoma. Mas chama atenção também nessa imagem a presença aqui em barras pretas da mutação do KIT. Vê que a gente consegue separar aqui um grupo do outro, com mutação e sem mutação. E o que a gente percebe também, que seminomas mutados para KIT têm menos metilação do que seminomas não mutados para KIT, que também traz uma característica interessante desses tipos de tumores. Olhando ainda essa parte epigenética, vamos dizer assim, os microRNAs também têm surgido como extremamente relevantes no entendimento dessa doença e trazendo aí uma janela de oportunidades até para monitoramento e ajudar no manejo dessa doença. Trago destaque para o microRNA 371A3P. Aqui nesse gráfico vocês veem várias análises de distribuições de casos aqui de ordem decrescente da esquerda para a direita com vários tipos tumorais. Nós temos vários tipos tumorais aqui analisados pelo TCGA. Mas logo aqui na ponta nós vemos o tumor de células germinativas de testículo. E olha que interessante, a altíssima expressão do MIR371A comparado com todos os outros tipos tumorais. Então, o MIR371A ganhou um destaque como sendo um biomarcador com potencial muito grande. Outro dado que o TCGA trouxe para a gente também é que quando a gente olha o MIR371A, nós vemos que ele está bem mais expresso em seminomas e em tumores embrionários e nos tumores mistos que possuem essas histologias misturadas aqui. Em contrapartida, o 375 ele é hipoexpresso aqui, né, nos seminomas, mas ganha uma expressão maior no tumor de seio endodermo. Então, advoga-se que existe aí uma oportunidade de pesquisa e de avanço em olhar esses microRNAs em conjunto para ver se eles podem nos ajudar no manejo dessa doença, principalmente na doença que fica residual após o tratamento e também nas recidivas, né, podendo indicar aí uma precocidade da detecção de recidivas que a gente vai olhar logo aqui na sequência. Esse gráfico ele mostra para a gente, obviamente são exames que carecem de padronização, mas em linhas gerais a sensibilidade, né, de detecção. E já adianto aqui para vocês uma característica do tumor de células germinativas, que eles
costumam expressar, a depender da sua histologia, biomarcadores que são dosados no manejo clínico desses pacientes no sangue, que é a alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o LDH. Eles são clássicos no manejo dessa doença. Comparando eles com os microRNAs, nós vemos aqui que a sensibilidade, em geral, nos tumores células germinativos para os micros são muito mais importantes do que no TCG, do que aqueles do alfa-fetoproteína, beta-HCG e LDH. Chama atenção aqui para vocês quando a gente olha o carcinoma embrionário. Os micros também têm um papel de sensibilidade muito maior, mas mais interessante em recidivas. Quando a gente olha a recidiva, a diferença é muito expressiva em sensibilidade dos micros em detectar recidiva do que a alfa-fetoproteína, o beta-HCG e o LDH. Aqui, então, eu deixo a mensagem de que os microRNAs estão sendo olhados com bastante cuidado, muitos estudos têm sido desenvolvidos para tentar analisar o papel deles, principalmente em recidiva. Para a gente que é clínico, a gente vê com bastante otimismo que a gente possa inseri-los no manejo, e o futuro da biópsia líquida em tumores germinativos está ligado, ao meu ver, aos microRNAs. Bom, depois desse panorama mais da biologia do tumor, vou trazer para vocês a parte clínica, né? Um pouco mais dos desfechos, né? E o que a gente pode esperar dessa doença. Essa doença se apresenta como um nódulo muito frequentemente indolor. Às vezes o paciente não percebe, ou ele vai perceber na hora de se tomar banho, ou às vezes até pela parceira na hora da relação sexual. É um nódulo que ele não dói, então ele é imperceptível, só na manipulação que a gente consegue percebê-lo. E muitas vezes ele pode gerar um edema e o paciente se queixar que existe uma sensação de peso na bolsa escrotal, e isso leva ele a procurar o médico, né? Esse tumor, vocês viram ali pelo seu surgimento e o seu caráter migratório, né, na embriogênese, ele tem uma característica de disseminação muito típica. Ele se dissemina pela linha média corporal. Então, quando ele gera metástase, não é comum encontrarmos a metástase fora da linha média. Então, ele vai metastatizar primeiro para o reto peritônio, eventualmente para o mediastino ou pulmões e, raramente, mais raramente, no sistema nervoso central, sempre ocupando a linha média. É muito difícil um tumor de testículo gerar metástase para um outro sítio que não tenha, pelo menos, no retroperitônio, na linha média, essas metástases presentes. Naturalmente, quando a gente, em oncologia, estadia o paciente, a gente está perguntando até onde a doença foi. E isso tem implicações prognósticas. Então, vamos dizer assim que a doença que está restrita ao testículo, a gente chama de estadio 1. E a doença que está fora do testículo, a gente chama de estadio 2, 3 e 1S. Naturalmente, quando essa doença já lança metástase, ela pode dar outros sintomas que não são só esses ligados ao testículo, como dor dorsal. Se o paciente tem metástase cerebral, pode abrir com uma crise convulsiva, com cefaleia. Enfim, outros sintomas podem surgir decorrentes da metástase. Os estágios 2 se referem à doença que chegou até o reto peritônio e o 3, principalmente, a doença que dissemina além disso. O estágio 1S é um estágio muito peculiar dessa doença, que é a condição onde o paciente, como primeiro passo do tratamento, opera o testículo, mas ele ainda aguarda os marcadores que a gente já comentou elevados. Então, são biomarcadores séricos, o HCG, alfa-feta e LDH, que quando permanecem elevados após a orquiectomia, acendem uma luz que possa existir doença microscópica à distância. Então, nesse caso, ele é manejado como uma doença avançada de baixo risco. Então, aqui a gente tem um panorama de como a gente estadia essa doença e como ela se apresenta. Olhando as estatísticas americanas, felizmente é um tumor que, na maioria das vezes, se apresenta como estadio 1. Mas nós temos aqui um percentual ainda importante que já chegam avançados, isso em estatísticas americanas. Felizmente, a realidade do Brasil, com os dados aqui aproximados, extraídos da FOSP, nós já temos aqui praticamente quase metade dos casos que se apresentam avançados aqui no Brasil. Isso pode ser multifatorial, mas principalmente pela dificuldade do acesso, o paciente já chega muito mais avançado do que deveria,
ou eventualmente pela dificuldade em ele dar importância para aqueles achados clínicos que, infelizmente, quando se manifestam, né, pode ter a doença disseminada. Trata-se de uma doença com excelente prognóstico, né? A gente pode dizer que, no global, 95% dos pacientes vão estar vivos, né, em 5 anos. Né? Então, uma sobrevida extremamente importante. Quando a gente olha aqui a doença localizada e regional, que corresponde aproximadamente aos estágios 1 e 2, nós vemos aqui em torno de 10 anos nessa curva de sobrevida, a probabilidade de ele estar vivo em 10 anos é próxima de 100%. Só que isso muda de forma bastante importante quando a gente fala da metástase, né, da doença mais distante. Vejam que uma proporção importante vai alcançar aí uma sobrevida em 5 anos próxima de 75%, né? E raramente, após 5 anos, a gente vai ver algum evento, né? Na maioria das vezes, a gente costuma dizer que após 5 anos, certamente o paciente alcançou a cura. Mas, no geral, é uma doença de muito bom prognóstico. Quando a gente olha os nossos dados aqui do Hospital de Câncer de Barretos, nós vemos curvas bastante semelhantes a essa da literatura aos 10 anos aí de segmento numa série histórica nossa. Quando eu olho só para a histologia, apenas para chamar a atenção que o coriocarcinoma ele tem uma sobrevida pior no geral do que as demais histologias. Não porque o coriocarcinoma é uma doença que não responde ao tratamento, mas ela é uma doença que se dissemina muito rapidamente, muitas vezes levando a metástases pulmonar que sangram, metástases cerebrais, e se esse paciente não chegar rápido para o tratamento, a gente pode encontrar ele numa condição que às vezes é difícil você reverter. Mas uma vez diagnosticado precocemente, esses tumores respondem muito bem à quimioterapia. É óbvio que a gente não vai entrar em detalhes do ponto de vista clínico do tratamento, mas eu trago aqui um panorama para vocês que, de cara, a primeira medida de tratamento do tumor testículo é a remoção desse tumor com a orquiectomia daquele testículo doente por via inguinal. Anteriormente, esse paciente chega com sintomas, é feita uma ultrassonografia que mostra uma imagem típica e pode ou não ter aqueles marcadores elevados. Uma vez a suspeição sendo alta, ele é submetido à orquiectomia e depois da orquiectomia, ou em paralelo a isso, ele é feito o estadiamento, né? Muitas vezes sempre com exames de imagem, com a intenção de você detectar a doença à distância somado aos marcadores sanguíneos, aos biomarcadores HCG, LDH e alfa-fetoproteína. Próximo passo, depois de feita a orquiectomia, é a gente estadiar esse paciente, como já dito, um estadio restrito ao testículo ou fora do testículo. Nos dois casos, é importante que a gente estratifique o risco. Olhando o risco do estadio 1, o risco a que a gente se refere aqui é o risco de recidiva. Na grande maioria das vezes, somente a cirurgia de retirada do testículo já é o suficiente para curar esse paciente. Entretanto, se ele apresenta alguns fatores que colocam ele em risco de recidiva, você pode, após a cirurgia, ofertar quimioterapia e, em alguns poucos casos, a radioterapia. Se esse paciente é de baixo risco, na quase a totalidade, a gente vai colocar esse paciente em acompanhamento. Quando a gente tem a paciente com a doença fora do testículo e ele tem um baixo risco, nós oferecemos quimioterapia e em situações de baixo volume nós oferecemos a radioterapia sozinha, que já é o suficiente para tratar e curar na maioria das vezes esse paciente. Entretanto, se ele apresenta um risco intermediário, aqui de forma didática eu só deixei o alto risco, intermediário ou alto risco, a quimioterapia tem um papel fundamental no tratamento. Esses pacientes com tumor germinativo, eles têm uma grande resposta à quimioterapia à base de platina. Os agentes platinantes, e a mais conhecida é a cisplatina, elas fazem ligações a dutos de DNA, né, ligações cruzadas na molécula de DNA, que acabam levando à quebra e morte celular. Então a platina é a principal droga para obter os resultados clínicos nesse paciente. Quando, em geral, o paciente tem baixo risco, a gente soma isso a um inibidor de topoisomerase, o etoposide, e o EP é o esquema clássico que a gente oferece para a doença de baixo risco. Já na doença de risco intermediário e alto, a gente tem que ofertar 3 drogas, né? Os estudos clássicos mostram os melhores resultados na combinação de 3 drogas e aí a gente acrescenta
um antibiótico com atividade antineoplásica, que é a bleomicina, e a gente conhece esse esquema como PEB ou BEP. Este é o principal tratamento, muito embora existam outras combinações, como VIP, VIP, que não vem ao caso aqui, mas tem resultados importantes também. Quando a gente fala de risco da doença localizada, né, ou seja, aquela restrita ao testículo, e o tumor se trata de um seminoma, nesse quadro nós vemos aqui algumas variáveis, né, e a probabilidade da sobrevida livre, né, de recidiva em 5 anos. A gente vê que existe uma significância importante para o tamanho do tumor e principalmente para a invasão da rede testes, que é uma estrutura testicular onde vascularizada e que naturalmente quando é presente essa invasão, você aumenta a probabilidade de recidiva. Esses são os dois principais fatores que o clínico olha quando esse paciente é orquiectomizado com seminoma para ofertar ou segmento ou algum tratamento adicional, seja com quimio ou radioterapia. Isso muda um pouco quando a gente olha uma histologia do tipo não seminoma, restrito ao testículo. Aqui a gente leva em consideração a invasão vascular presente na amostra tumoral, né, que foi o testículo extraído, e a predominância do carcinoma embrionário. Só para vocês terem uma ideia, se a gente encontra a predominância do carcinoma embrionário somado à invasão vascular nesse tumor restrito ao testículo, nós temos 62% de probabilidade de recidiva. Em geral, após a orquiectomia, nesses casos, a gente oferta uma quimioterapia que chamamos adjuvante, com o intuito de eliminar possíveis células à distância que não tenham sido detectadas, e os resultados são muito positivos. Agora, olhando aqui para a doença já disseminada, são outros fatores que a gente leva em consideração para calcular o risco desse paciente. E aqui já não é um risco de recidiva, visto que esse paciente já é metastático. É um risco de progredir a doença após o seu tratamento primário. Então, a gente leva em consideração a localização do tumor primário, a presença ou não de metástase visceral fora do pulmão. É interessante notar que se ele tem uma metástase pulmonar, isso não coloca ele em alto risco, né? É previsível que essa metástase aconteça sem impor um risco maior para esse paciente. E os marcadores LDH, alfa-fetoproteína e beta-HCG. Chama atenção que na doença avançada para seminomas, nós não classificamos ele em risco alto, é em risco bom intermediário. Por que isso? Porque o seminoma tem um prognóstico muito bom com o tratamento. Então, ele não alcança, vamos dizer assim, o status de alto risco, ele vai até o intermediário. E até pouco tempo, a única situação que coloca o paciente como risco intermediário é a presença de metástase fora do pulmão. Recentemente, precisamente ano passado, foram apresentados uns estudos que revisitou o International Germ Cell Cancer Collaborative Group, ou seja, IGCCCG, a gente costuma usar essa sigla, e nessa revisitação, vamos dizer assim, apareceu o LDH como um fator importante. Então, a tendência é que também a gente possa colocar valores altos de LDH como risco intermediário para seminoma. Agora, por que classificá-los em risco? Além do ponto de vista prognóstico, a classificação de risco dita o manejo desses pacientes. A gente oferta mais ou menos quimioterapia, 2 ou 3 drogas, também a depender do risco que esse paciente apresenta. Olhando esses mesmos fatores aqui, mas colocando o seminoma como sendo o tumor que foi retirado desse paciente, veja bem, se ele é um primário de mediastino, ou se ele tem metástase fora do pulmão, ou os marcadores sanguíneos estão elevados, isso já pode colocar ele como risco intermediário ou pobre. E de cara você já deve intuir aqui que os não seminomas, como já mencionado, têm um prognóstico pior do que os seminomas. E a gente deve olhar com bastante cuidado essa doença e classificar adequadamente para ditar o manejo correto desse paciente. Para se ter uma ideia do que a gente está falando, quando a gente fala da sobrevida a longo prazo, mesmo na doença metastática, os seminomas eles têm 86% de sobrevida global em 5 anos. Veja bem, aqui eu deixo uma mensagem importante. A gente tem na cultura popular ou até entre não oncologistas, às vezes a ideia de que metástase é igual a incurabilidade.
Então é importante notar que nós estamos falando de doença metastática, mas que cura. Sim, o tumor de células germinativas de testículo metastático é completamente curável, mas depende do manejo adequado, da sua estratificação de risco. Então, vejam que nós temos uma sobrevida de 86% para os seminomas, aqui representado em verde, que tem baixo risco pelo IGCCCG, e 72% para o risco intermediário. Cai um pouco, mas ainda assim é espetacular para a gente falar de uma doença metastática. Quando a gente olha o não seminoma e temos baixo risco, isso não muda muito em relação ao seminoma. Os baixos riscos, sejam seminomas ou não seminomas, têm uma excelente sobrevida global em 5 anos, aqui 92%. Passa a 80% para o risco intermediário, mas onde que está a pedra do sapato do oncologista clínico? É no não seminoma avançado de alto risco. Essa sobrevida já cai para 48%, em torno de 48%. Felizmente, nós temos que a grande maioria dos tumores, além de ser estágio 1 quando chegam, quando tem doença avançada, a grande maioria se apresenta como risco baixo, né? Deixando aí 26%, em torno de 26% com risco intermediário e apenas 14% com risco alto. Por isso que às vezes pode se tornar contraditório a gente falar com uma doença altamente curável, com uma sobrevida global de 95% em 5 anos, mas tendo dentro desse conjunto um subgrupo de prognóstico ruim e que a gente deve olhar com cuidado, mas felizmente ele é a minoria, por isso ele não impacta tanto na sobrevida global. Existem algumas situações especiais que eu gostaria de mencionar para vocês. A primeira delas é a doença residual. Embora a gente trate esses pacientes com arquectomia na doença avançada e ofereça para eles quimioterapia ou que seja radioterapia, pode acontecer o seguinte: esse paciente recebe o tratamento sistêmico, mas ele ainda permanece com uma doença residual. É uma doença que reduziu de tamanho, mas ela ainda está maior que 1 centímetro. O que se advoga, e em geral para os não seminomas, visto que mesmo a doença residual vista numa tomografia no seminoma possa ser manejada só com acompanhamento, porque na grande maioria das vezes aquilo é uma reação desmoplásica, vamos dizer assim, de forma mais leiga, parte de um processo cicatricial de um tecido tumoral que vai morrendo. Nos não seminomas, doenças residuais maiores do que 1 centímetro devem ser operadas, devem ser ressecadas com a linfadenectomia retroperitoneal. Então, essa linfadenectomia retroperitoneal que é feita, encontra aqui, vocês veem nesse quadro, várias séries, né, onde a gente vê os números de pacientes aqui e o que a gente encontra nesse tecido que é ressecado. A grande maioria vai se tratar de fibrose e, eventualmente, teratoma. Tá? Mas nós temos aí, dependendo da série, entre 7, podendo chegar até 22% dos casos de tumor de células germinativas viáveis. É por isso que na doença residual, a linfadenectomia retroperitoneal é parte fundamental do manejo. Infelizmente, na prática, às vezes a gente vê o paciente que não faz esse procedimento e ele guarda lá um tumor de célula germinativa viável que vai se tornar refratário e, na sequência, vai precisar de um manejo com uma possibilidade de cura que já se reduz. Uma outra situação que é de fato o mais temido pela prática clínica é a doença recorrente ou vamos chamá-la de refratária. Quando a gente olha essa curva de sobrevida, e aqui eu estou pegando aquele paciente que tratou, né, adequadamente com o PEB, por exemplo, né, a doença avançada, e de repente ele recidiva, seja com aumento do marcador, né, seja com aumento do marcador, ou seja com o aumento da lesão que era visível. Veja que isso varia profundamente. Nós temos desde um paciente com excelente prognóstico tratado aqui com uma outra linha de quimioterapia ou até com quimioterapias em altas doses, mas também nós temos essa curva azul aqui, né, com uma sobrevida livre de progressão aqui batendo em torno de 10% dentro de um ano. Então, assim, a variabilidade desse paciente com doença refratária é muito grande. E quais são os fatores que podem influenciar com esses desfechos? Principalmente aquele paciente com tumor de mediastino é a situação mais agressiva que a gente pode ter, ou seja, não surgiu primariamente no testículo.
Quando é aquele paciente que não teve uma resposta ao tratamento inicial adequada, ou seja, ele reduziu o tumor, mas os marcadores não reduziram muito. Ou, no momento em que ele termina o tratamento, até o momento que ele progride, esse intervalo de progressão é muito curto, por exemplo, menor do que 3 meses. Ou ele tem um nível de HCG, alfa-fetoproteína, ainda bastante elevado, mesmo sendo tratado após a primeira linha. E o que é mais assim, significativo, a presença de metástases que a gente chama de LBB, do inglês Liver, Bone, Brain, metástase óssea, hepática ou cerebral. Esses fatores aqui impactam diretamente nessa curva de sobrevida e é a justificativa para essa grande variabilidade de desfecho na doença refratária. A doença refratária é um foco de bastante estudo, né? E aqui os slides ficaram invertidos, mas é para mostrar essa condição, né? Doença residual, mas com marcadores elevados. Essa doença refratária, e a gente viu a diferença dos desfechos ali. O que a gente propõe para a doença refratária? Comumente ela é tratada com outro protocolo de quimioterapia. Mas o que a gente tem visto, e aqui nesse quadro vocês veem vários estudos, né? Estudos de fase 2, de fase 3, estudos retrospectivos, que propuseram o tratamento desse paciente com quimioterapia em altas doses, tá? E transplante autólogo de medula óssea. É isso que hoje a gente propõe para os pacientes refratários aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Temos criado uma expertise interessante e que nos grandes centros em volta do mundo tem sugerido fazer. A grande dúvida é como selecionar melhor esses pacientes, porque é bem verdade que existem pacientes que podem se curar só com um esquema simples de quimioterapia. O mais comumente usado é o TIP, né, que está aqui em um desses protocolos. A gente pode fazer 4 TIPs e curar esse paciente. Mas nós não temos hoje ferramentas, nem clínicas, nem moleculares que nos deem precisão em quem vai se beneficiar só do TIP ou aquele que de fato vai precisar de transplante de medula. Felizmente, nós temos um nível de evidência menor. O maior estudo envolveu um estudo retrospectivo, com 821 pacientes que receberam transplante de medula, que tem altas doses e outro tratamento padrão. E houve aqui um resultado significativo na sobrevida, 53 versus 40, né, em 5 anos. E hoje, embora com uma evidência mais fraca, é o que a gente oferece para os pacientes refratários, que de fato é a pior condição que a gente vê dentro do manejo desses pacientes. Caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria só chamar a atenção que existem crescentes estudos, né, na doença refratária. E aqui vocês veem nesse quadro, né, a gente vê a barra vermelha representando essa doença resistente, refratária à platina, né, as barrinhas vermelhas aqui nessa linha, e as barrinhas amarelas aqui nessa primeira sequência, né, que é a resposta à platina, sendo os sensíveis à platina, né. A gente vê aqui essas mutações missenses de Carrais e Kit bastante frequentes aqui nos casos, né? E uma variabilidade muito grande entre resistência e refratariedade. Só que chama atenção aqui no TP53, onde a gente apresenta aqui algumas mutações missenses, né? Relacionadas à refratariedade. Se a gente vai um pouco mais à frente aqui, nesses casos aqui, também relacionados à refratariedade. Olhando um pouco mais à frente no TP53, também alguns casos de refratariedade. Eu queria destacar que cada vez mais tem se demonstrado que na doença refratária, o TP53 pode ter um papel como molécula, né, mutada, e também a via relacionada ao WNT, que é essa última aqui, CTNB1, WNT, onde a gente vê aqui algumas mutações missenses relacionadas à refratariedade ou resistência à platina. Esse estudo aqui é um estudo bastante recente e tem sugerido algumas assinaturas e perfis com vias específicas de sinalização, mas que incluíram muito poucos pacientes e sua capacidade de inferência é muito baixa. E só para concluir aqui, na doença, o burden mutacional do tumor, sugere-se que, embora eu tenha mostrado anteriormente que trata-se de uma doença com baixo burden mutacional, quando a gente olha os tumores resistentes, comparado o primário com metástase, esse burden ele aumenta. Por que é importante falar isso, né?
Hoje, todos os estudos com imunoterapia, e que hoje já se sabe que instabilidade de microsatélites e também a presença da importância dos imunocheckpoints e os imunoterápicos recentes desenvolvidos, tem sido bastante eficaz em vários tipos de tumores, mas vários estudos iniciais de tumor de células germinativas não mostraram um benefício. E esse burden mutacional pode estar relacionado a esse benefício. Talvez a gente precise selecionar melhor esses pacientes. Esse é um estudo bastante preliminar, mas o que chama atenção é que a gente deve olhar a doença refratária como outra doença e olhar ela com mais precisão do ponto de vista molecular para tentar conduzir a gente a melhores resultados. Bom, como eu disse, a gente quis trazer aqui para vocês um panorama dessa doença que eu gosto muito de estudar, trato na minha prática clínica, porque é uma doença extremamente curável e também existe a satisfação de você poder proporcionar para um paciente jovem, cheio de planos, a cura de uma doença que, infelizmente, seja ela sendo curável, traz um estigma muito grande. E um paciente jovem que chega com um diagnóstico de câncer, ele está bastante abalado, impactado com isso, e você pode curar a grande maioria desses pacientes. Então, espero que tenha ficado claro para vocês que nós estamos tratando de uma doença comum no homem adulto jovem, a gente deve olhar isso com atenção. É uma doença extremamente curável, né? Aqui eu me arrisco, né? Talvez os biólogos fiquem bravos comigo, mas eu arrisco dizer que é uma doença epigenética. A gente tem vários estudos mostrando a importância das metilações e dos micros aí na tumorigênese dessa doença. E, embora a gente esteja vivenciando uma era aí de novas drogas imunoterápicas, até hoje, por mais de 3 décadas, esse tumor tem sido um modelo de sucesso com o uso da quimioterapia. Mas, como vocês viram aí ao final, a resistência à platina é um desafio e a gente tem focado esforços para tentar desvendar um pouco mais detalhadamente como a gente pode ajudar esses pacientes refratários, que felizmente é a minoria. Bom, eu deixo aqui esse QR Code para quem se interessar. Nós temos o grupo de pesquisa em oncologia geniturinária. Aqui vocês acessam o nosso diretório lá no CNPq. Isso é mais com o intuito de quem desejar colaborar conosco ou tiver a intenção de avançar nas pesquisas nessa área. Será um prazer poder dividir aí esses conhecimentos com vocês. Deixo aqui meu e-mail também, caso haja alguma dúvida e queiram se aprofundar e eu possa colaborar ou dividir referências, e eu estou à disposição. Mais uma vez eu agradeço a VarStation pela oportunidade. Muito obrigada, Dr. Flávio, mais uma vez, pela excelente aula que nós tivemos hoje aqui. E nós temos uma dúvida que chegou agora pelo chat. Quem fez a pergunta foi a Mariana e eu vou ler aqui para o senhor responder. Já existem painéis de biomarcadores moleculares por NGS para o tratamento desse tipo de tumor? Ou será que existe perspectiva para o uso destes marcadores com o uso de drogas específicas? Parabéns pela palestra, muito boa. Quem fez essa pergunta foi a Mariana. Então, nós vivemos uma era da medicina de precisão, né? Então a gente vê para muitos tumores, às vezes painéis sendo desenvolvidos que possam guiar a terapêutica, ou muitas vezes dessa doença refratária você tentar achar algum drive, né, que não seja comum, mas que esteja ali, que seja um alvo que possa dirigir a terapêutica. Isso a gente vê em alguns tipos tumorais, principalmente aqueles com alta carga mutacional, mas a resposta também tá por aí, né? Nós estamos lidando com um tumor com uma baixa carga mutacional. E muitas vezes a gente tem a amostra do tumor primário para fazer essa análise, né? Nós não temos a amostra da doença metastática. E a tendência que se observa é que, de fato, essa doença metastática ela carrega um perfil molecular que está um pouco diferente dessa doença primária. Então, tanto isso dificulta você estabelecer painéis, seja pela baixa taxa mutacional desses tumores e também pela indisponibilidade na prática da doença metastática para análise, e também a falta de validação, né? Como eu disse para vocês, a gente aposta muito, eu vejo com bons olhos o microRNA 371,
que de fato ele parece ser muito interessante. Uma condição que na prática acontece é a seguinte: você tem ali a doença residual, como eu mostrei para vocês. Esse paciente ele pode ser acompanhado ao longo do tempo e estar curado, mas se ele tiver uma recidiva, você já vai encontrar uma doença diferente, já apontando para a refratariedade. Quanto antes a gente detectar isso, melhor. Alguns estudos têm mostrado que o 371 ele sobe bem mais precocemente que o beta-HCG e alfa-fetoproteína. Então, talvez a gente tenha um painel aí ou alguma solução mais ligado à biópsia líquida, muito mais do que fazer uma análise num painel tumoral, né? Nós temos aqui em Barretos um dos meus alunos que está desenvolvendo uma análise pelo Illumina, né? Um painel de 15 genes, mas a gente está muito mais perguntando se isso se associa a algumas características dessa tão variável apresentação desses tumores, mas a gente ainda não imagina com precisão que tipo de painel poderia nos auxiliar na tomada de decisão. Obrigada pela resposta, Dr. Flávio. A Mariana fez uma outra pergunta complementando essa que ela tinha feito. Após a químio e tratamento do paciente, por quanto tempo deve ser feito o acompanhamento? O PET scan é o mais indicado? Certo. Dentro da oncologia, a gente é muito seduzido, né, por novas tecnologias, né? Seja porque o paciente às vezes vê aquilo claramente como um benefício, mas a gente precisa de estudos muito precisos de sensibilidade e especificidade para saber o quanto aquilo ajuda. O PET-CT ele é uma ferramenta extremamente importante dentro da oncologia para vários tipos de tumores, seja para estadiamento, seja para detecção de recidiva precoce. No caso dos tumores de células germinativas, ele não tem um papel definido. A única exceção é quando o paciente ele apresenta um seminoma, ele é tratado, esse seminoma avançado, e ele apresenta uma doença residual no reto peritônio maior do que 3 centímetros. Nesse caso, a gente pede um PET-CT com o intuito de saber se existe atividade tumoral ainda ou não para ofertar mais tratamento. Essa é a única condição que hoje nós temos evidência para poder manejar o paciente a partir dos resultados de PET-CT. Fora isso, nós não usamos o PET-CT. O acompanhamento é feito com tomografias, com a análise dos marcadores sanguíneos que vocês viram aí, o beta-HCG, alfa-fetoproteína e LDH, e a avaliação clínica do paciente. É raro a recidiva, ou é infrequente a recidiva, vou dizer é infrequente a recidiva, mas quando ela acontece, mais de 70% acontece nos primeiros 2 anos. Então, os primeiros 2 anos de acompanhamento, ele é feito mais de perto, né? Então, primeiro a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois anualmente. E depois, anualmente, a gente vai até 5 anos e com toda segurança, após 5 anos, a gente pode dar alta para esse paciente. A gente, às vezes, não dá alta porque é um paciente que pode ainda ter uma probabilidade de um segundo tumor primário no testículo contralateral, então ele tem um risco maior do que a população em geral, então a gente às vezes, por uma questão mais de cuidado, a gente acompanha por mais tempo esse paciente, mas é a única justificativa. Caso contrário, depois de 5 anos, a gente praticamente determina que esse paciente foi curado do tumor de células germinativas. Obrigada, Dr. Flávio, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu também quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então podemos encerrar por aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa, Dr. Flávio? Então, agradecer, me colocar à disposição, é um tema interessante e talvez espero que tenha despertado aí um interesse em pesquisas e em entendimento dos mais variados profissionais que possam ter assistido e que eventualmente vão voltar a assistir no canal do YouTube. Muito obrigado pela oportunidade aí, Raquel e toda a Varstation, a Carla também, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.